Pessoal, boa tarde. Se inicia mais um módulo hoje, né? Módulo 8, Cidades Sustentáveis e Resilientes, né? É um módulo um pouco conteudista, mas ele é muito importante. Por quê? Vocês vão entender nesse módulo como que funciona uma cidade com planejamento urbano, com planejamento de desenvolvimento sustentável. Então, muitas dúvidas serão tiradas ao longo desse módulo. Os convidados que estão para vir, né, vão se encaixar perfeitamente no conhecimento, né, da didática do módulo. E aí a ODS, né, que contempla esse módulo, é a ODS 11, tá? Cidades e Comunidades Sustentáveis. Ao longo, né, da aula, a gente vai discutir sobre Paracambi, tá? Sobre a sustentabilidade de Paracambi e quanto que é importante a gente adquirir esse olhar, tá? Você pode passar, por favor? Obrigada. E aí, nosso start, né? Nosso início de aula aí. O que são cidades sustentáveis e resilientes? Eu gostaria de ouvir vocês, tá? Eu quero a primeira visão de vocês. Por que eu gostaria da contribuição de vocês? Antes da gente entrar a fundo no conhecimento, nos conceitos, eu quero ter ideia da primeira visão que vocês têm sobre cidade sustentável, tá? E aí depois da gente discutir, debater toda a aula, a gente retorna com a mesma pergunta, para vocês verem como que essa mudança de chave é muito perceptível, né? Pelo menos para mim é. Quando vocês vão falando, eu vou analisando qual o seu tipo de visão que você tem, né? Qual problema você pega mais em cima. Então, para mim é legal ter diferentes vozes atuando aqui. Então, vamos lá? Pessoal, vamos ser sucintos, breves e objetivos, né? Então, o que são cidades sustentáveis e resilientes? Fique à vontade. Mas pelo Guilherme. Hoje eu vou dar ênfase para as mulheres, que é isso. Temos que começar pelas mulheres. Pode começar, por favor. Na sua visão, tá? Eu não tenho. O que é uma cidade sustentável para você e resiliente? Ah, uma cidade que faz isso, uma cidade que faz aquilo, uma cidade que tem isso, que tem aquilo. Na sua visão. Ah, uma cidade que não é Paracambi, com certeza. Cidades com... Desculpa, não é nesse sentido, não. É porque assim, eu tô fazendo assim para resposta, porque é a percepção dela, tá? Cidades com hortas comunitárias também, eu acabei pensando. E tem uma que eu não lembrei o nome, mas é quando chove e a água da chuva já meio que rega as plantas. Jardim assim. Filtrante, né? Isso aí. Isso. Legal, boa pegada. Então, pra mim, eu acho que seria isso. Cidade sustentável, eu acho que seria uma cidade que tem... Como eu posso dizer? Que tem... Igual ela falou, jardim de chuva, tem coisas que não prejudiquem a natureza e ajudem a população também. E eu acho que resiliente, eu já pesquisei sobre. E aí eu pesquisei sobre o conceito de cidade resiliente em questão das enchentes, que seria uma cidade que, tipo assim, sofre impactos, mas consegue voltar ao normal rápido. Eu não sei se é exatamente isso, mas foi isso que eu pesquisei. Essa é a ideia. Arrasou. Okay. Eu acho que cidades sustentáveis e resilientes são aquelas que têm uma programação de acordo com, tipo, eu não lembro se a Agenda 2030 é para as cidades, né? É para Paracambi. A nossa Agenda 2030 de Paracambi... Mas eu lembro que tem Tem uma que é isso, internacional, a Agenda 2030. Eu acho que é lei ter, uma cidade ter. Então, eu acho que é uma que se baseia nela para a cidade melhorar em questão a emissão de carbono, as coisas assim. Focar em ter menos ilhas de calor, que é um problema nos dias atuais. Eu acho que é isso. Bom. Não ter lixo na rua. Cidades sustentáveis e resilientes, para mim, é uma cidade que se preocupa e se planeja com o futuro. Ela vai estar, assim, se planejando, né, fazendo uma cidade mais resistente contra as mudanças climáticas também. Uma cidade que tem acessibilidade e que pensa bastante na população, no bem-estar da população. Não separando, não distinguindo tanto, como aquela cidade de 15 minutos também. É uma forma de dar acessibilidade a todo mundo, que
é bom. E nós falamos sobre resiliência, é exatamente o que a Larissa falou, sobre ela sofrer e conseguir se recuperar rápido. Isso, para mim, é uma cidade sustentável e resiliente. Para mim, uma cidade sustentável é quando ela segue e se baseia nos ODS. E resiliente, para mim, seria exatamente isso de minimizar os impactos das mudanças climáticas. Então, eu penso bem parecido com todo mundo. Cidade sustentável, para mim, a primeira coisa que eu penso é acessibilidade, a mobilidade e todos esses quesitos assim, que é uma cidade que pensa numa maneira de tornar tudo muito acessível e de forma igualitária para boa parte da população, para que todos possam ter acesso às mesmas questões, né? Seja econômica, social, e resiliente seria o meio que o município ele encontra de enfrentar alguns problemas sem sofrer com aquilo. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi sobre a questão das áreas verdes. Porque, por exemplo, quando a gente vê em bairros da Zona Sul, tem muitas áreas verdes. Não somente pela estética, mas também pelo clima e outras coisas também, né? A questão das enchentes também, igual já foi falado aqui, que tem um problema em Paracambi. Numa cidade resiliente, as enchentes não seriam capazes de fazer uma destruição tão grande e abalar tanto o município. E eu também pensei nos jardins de chuva, também como uma cidade sustentável, a questão da acessibilidade também para as pessoas cegas, para as pessoas de cadeira de rodas também. Isso é algo que impacta bastante e dizem que uma cidade sustentável ou não. Para mim, cidades sustentáveis e resilientes são aquelas que as ações que são tomadas são pensadas nas gerações futuras. Tanto para, sei lá, para usar como conscientização ou até mesmo para não impactar tanto o meio ambiente. Para mim, eu acho que é uma cidade que não sofre tanto com alagamento. É uma cidade que tem acessibilidade e tem áreas verdes. Para mim, eu acho que é isso. Boa. Para mim, cidades sustentáveis são cidades que pensam Perdão. nas questões climáticas, né? E resilientes seria essa questão da acessibilidade. Eu não sei se entra, mas eu pensei também na cidade em 15 minutos. Aquele termo. Enfim, para mim é isso. Para mim, cidade sustentável e resiliente é uma cidade que cuida do meio ambiente, que oferece qualidade de vida, que consegue se recuperar dos desastres, das enchentes. Mesma coisa que as pessoas falam. Uma cidade que se sustenta de forma independente. Só isso que eu consigo pensar. Uma cidade que se sustenta de forma independente. É. É porque você falou assim tão baixinho, de costa eu... Então, para mim, são cidades que têm um foco, né, um planejamento no bem-estar social, né, pensando no meio ambiente, na acessibilidade, no transporte público. Para mim é isso. Pra mim, é tipo uma cidade limpa, que pensa no meio ambiente, sabe? Tudo que tenta ser sustentável, em questões de tudo. Isso, reciclagem. E em questão da resiliente, pra mim, tudo que vem resiliente, não sei porquê, mas pra mim vem coisas fáceis. Tipo, não sei explicar o porquê do fácil, mas pra mim são cidades fáceis de ser acessadas, digamos assim. Eu assino embaixo do que todo mundo falou, né? Mas eu acho que também tem que destacar que a cidade pode ser sustentável, mas se as pessoas, tipo os cidadãos, não fizerem a parte deles também, aquilo vai estar só ali de enfeite. Então, eu acho que para ser sustentável e resiliente ao mesmo tempo, os cidadãos têm que agir como cidadãos, entendeu? Tem que fazer o seu papel e não se importar só com si mesmo, mas com o outro também. Senso de coletividade. Eu acho que uma cidade sustentável é aquela que pensa nos 3 pilares da sustentabilidade, tanto no meio ambiente, como na social e no econômico. O negócio que a Giovana falou sobre a mobilidade, a gente entende que ninguém
todo mundo não sofre das mesmas formas com os problemas, mas todo mundo sofre com eles. Então, independente se ela tem uma acessibilidade para pessoas com cadeira de roda, se ela não tiver, mesmo as pessoas que andam normalmente, elas vão sofrer com esses problemas. Então, agrada a todos sem especificação. Eu acho que a cidade sustentável... O que você tá me olhando? A cidade sustentável, ela é uma cidade que preserva o seu meio ambiente e que ela tenta fazer as coisas girarem dentro dela de uma maneira que prejudique menos e polua menos. E sobre ser resiliente, eu acho que tem a ver também com esse negócio dela tentar não ceder igual as outras cidades que pensam no lucro e não visam a cuidar do meio ambiente, que tem indústrias que poluem muito. Então, talvez essa resiliência seja de fazer de outro modo. Para mim, cidades sustentáveis são aquelas que se preocupam com o meio ambiente, com a acessibilidade e com a economia da população. E resiliente, como já falaram aí, para mim seria ela conseguir se recompor de desastres naturais de uma maneira mais fácil e rápida. Cidades sustentáveis, para mim, são as cidades que exercem um ato de sustentabilidade, como já deram muitos exemplos. E resiliente é aquele negócio da recuperação, mas nada, é isso. Excelente, eu gosto de ouvir vocês. Pode passar, por favor. A gente precisa entender... Vou botar aqui para não duplicar o áudio. Antes de tudo, a gente vem reforçando, eu gosto de vir reforçando com vocês, sempre o conceito e a origem das coisas. Para a gente entender como que uma situação chegou num ponto, a gente precisa olhar um pouquinho para a história daquele ponto e entender o porquê que chegou naquele ponto. É um contexto, na maioria das vezes um contexto histórico. Como que surge uma cidade? Tá? Há 6.000 anos atrás, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né? Surge a primeira cidade. Tá? Então, como que os seres humanos se comportavam? Eles eram considerados nômades. Por quê? Eles não sabiam ainda usufruir da terra e dos recursos que ali poderiam ser ofertados para ele. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eles usufruíam no momento, quando acabava a possibilidade de subsistência, eles iam para outra localidade. Tá? Eles não permaneciam. E isso muda a partir do momento que o ser humano começa a se relacionar com a vida na terra, com o solo, com a água, com os animais, tá bom? Então ele passa a permanecer naquele lugar, ele passa a adquirir habilidade, uma relação com a terra, ele passa a plantar, a caçar, tá? Então ele passa a cultivar, tá bom? Ele passa a ter uma relação ali cíclica com a terra. E aí, quando ele percebe que ele pode se instalar no lugar e a partir dali, daquele uso daquela terra, adquirir a sua subsistência, ele permanece. E aí, quando ele vê que tem recursos e ali é seguro, ele permanece. E assim vai se crescendo a civilização. Em vez de um processo de muitos anos que passaram por muitas modificações, na mão de muitas culturas, tá? Para a gente chegar no que a gente tem hoje de cidade, tá bom? Por que hoje a gente tem que falar de cidade sustentável? Porque a gente saiu dessa rota, né? A gente precisa hoje bater na tecla da cidade sustentável, porque a gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar a maneira como a cidade se comporta, tá bom? Justamente por conta das mudanças climáticas. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vê assim, problemas da nossa cidade, a maioria são desastres naturais. Em segunda, falta de coleta seletiva e sucessivamente, tá? Os desastres, a maioria somos vítimas, tá? Ainda que alguém esteja lá em cima do prédio, o outro lá na comunidade, o desastre está para todos, mas de maneiras diferentes. Para um de maneira mais intensa, para outros de maneira mais leve, tá bom? Mas ele está ali existindo para todos.
deixar de ser nômade possibilitou o ser humano a desenvolver novas tecnologias para se relacionar com aquela terra. Então, a partir do momento que ele começa a se relacionar com a terra, ele começa a descobrir o tempo, a época de cada alimento, para que serve cada alimento, a relação com a natureza no que se refere ao uso de ervas medicinais. Tudo isso é técnica. Milton Santos fala muito isso. Milton Santos é uma grande referência da geografia brasileira. E ele fala que o espaço geográfico ele se consolida por meio da relação entre o ser humano com uma técnica e a natureza. É a técnica que impossibilita a gente se relacionar com a natureza. E aí foi a técnica que impossibilitou o estabelecimento da cidade, atualmente, o que a gente tem de cidade hoje. Então, pensar que há quase 6.000 anos atrás nós éramos nômades e hoje nós estamos estabelecidos num território, tá? Muito diferente, né? Um contraste muito forte, é um tempo muito grande, mas vale ser relembrado para a gente entender como que a gente chegou aqui. Nunca sempre foi assim, mas mudou para que fosse hoje, tá bom? Pode passar, por favor. E aí no dicionário... Pois no dicionário online que eu peguei, tá? Essa definição... o significado da palavra cidade é aglomerado de pessoas que, situado numa área geograficamente delimitada, possui muitas casas, indústria, áreas agrícolas e etc. Tá? Então, Paracambi é uma cidade. Eu não sei exatamente quantos habitantes tem Paracambi, mas eu posso falar de Nova Iguaçu, por ser de lá. Moro em Nilópolis, mas sou nascida e criada em Nova Iguaçu. E a gente está quase chegando na casa do 1 milhão em Nova Iguaçu de habitantes. Um pouquinho, gente. Assustador? Sim. Acho que já vem 3 para 500 mil estão só no... Oi? Metade disso aí está só no... Tem concentrações, né? A gente se concentra. Por exemplo, olha o mapa de Paracambi. Tá vendo? O mapa de Paracambi. Vocês percebem que a gente está um pouco condensado? É como que o território, na sua forma física, ele delimitou aonde que as pessoas iam viver. E quando não tem mais área plana, a gente sobe o morro. E é aí que mora o problema. Porque na maioria das vezes são construções irregulares, arriscadas, feitas de maneira muito rápida, com pouco material de qualidade. Só que essa pessoa precisa tanto estar ali, às vezes para sair do aluguel, ou porque não tem outra alternativa, que ela mora ali. Mas ela vive em risco eminente. E aí, quando vem uma chuva forte, o que acontece? O movimento de massa, o deslizamento de terra. E aí é o que a gente vê de tragédias acontecendo, tá? Quem deveria atuar nessa situação? Quem deveria dar o suporte? Sendo que o direito à moradia digna é um direito já pré-estabelecido para a sociedade, né? Então, assim, observem, Nova Iguaçu está quase chegando na casa do 1 milhão. Mas significa que o Brasil está crescendo em população? Não. A gente viu aqui em sala de aula que o Brasil está a passos muito demorados envelhecendo, tá? Por 2 fatores. A taxa de fertilidade ou fecundidade e a natalidade estão diminuindo, tá bom? Os métodos que a gente já discutiu aqui para prevenir o filho nas famílias está aumentando e diminuindo o número de populantes do nosso país. Então, ainda que o Nova Iguaçu vai bater aí a casa do 1 milhão de cidadãos morando lá, né, vivendo, a gente está regredindo no número de habitantes, tá? Então, e também existe a migração, tá, gente? Tem pessoas que saem de uma localidade e vão viver em outra. Muitas pessoas, de manhã, foi quase que unânime. Quantos jovens querem sair de Paracambi para tentar oportunidade em outro lugar? Muitos querem sair porque não conseguem ver uma oportunidade aqui. E jovem realmente quer ter essa oportunidade. Tá? É uma realidade. A migração é uma realidade. Porque você quer buscar oportunidade. Eu também quero migrar. Eu não quero ficar aqui para sempre. Eu quero poder ir para outro lugar. Tá? E isso pode aumentar o número de população naquele lugar. Assim como tem vilarejos em Minas Gerais que está esvaziando.
Paracambi tá esvaziando. Pessoal, nosso ODS desse módulo, eu vou ser um pouco conteudista nesse módulo, é importante a gente, né, passar o conteúdo para vocês, a nível de vida mesmo, porque esse é o último módulo em sala de aula, né, pessoal? Os próximos módulos serão mais ações. Então, para vocês não ficarem com essa saudade, eu vou até passar a redação nesse módulo, porque eu sei que você... Eu sei que... Porque eu sei que vocês vão sentir falta. Nosso ODS, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o... Aqui a gente vai... É o objetivo geral. E aí existem os objetivos específicos, tá? Então aqui fala de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Pode passar, por favor, Mariah? 11.1. Até 2030 garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível. E aos serviços básicos e urbanizar as favelas, tá? Então, habitação segura, acessível, é uma coisa que é difícil. Qual é o motivo da gargalhada? Alguma coisa É bom passar, né, de vez em quando. Então, pessoal, só pra gente se atentar aqui, a habitação segura ainda é muito difícil a nível nacional de se proporcionar para os povos, tá? É muito diferente daquelas habitações que, por exemplo, a história da Cidade de Deus. Você pega no meio do nada, cria um conjunto habitacional, já coloca as pessoas ali, pessoas em sua maioria pobres, lá, que estavam provavelmente ocupando espaço no cartão postal do Rio de Janeiro, né? Coloca aquelas pessoas aí, e na época não tinha água e luz. Então as pessoas foram morar lá, o processo de saneamento básico ainda estava acontecendo. E você isola aquela população. Isola de cultura, dignidade, cidadania, tá? E aí aos poucos você vai inserindo os equipamentos públicos, escola, praça, unidade de saúde, né? E aí vem as necessidades. Então, assim, não é muito assim que a habitação segura tem que começar. Eu tenho uma crítica quanto a isso, tá? Ela tem que ser feita com uma escuta participativa. Como que eu chego para vocês, moradores de Paracambi, vou oferecer habitação segura para vocês, mas vai ser do meu jeito. Não quero saber da cultura de vocês, da história de vocês, quem vocês são. Não tem uma escuta ativa. Escuta ativa é quando a gente, trabalha na horizontal, olho no olho aqui, ó. Vitor Hugo, presta atenção, por favor. Para de tirar a atenção dos colegas. É quando vem de cima para baixo, não quero conhecer vocês, não quero saber de vocês, vai acontecer, preciso falar que eu fiz. E aí, o que vier de resultado e consequência depois não importa. Infelizmente, algumas habitações seguras são promovidas assim, sem conhecer o cidadão, só para falar que promoveu. E isso não é bom, porque isso gera um problema depois. Em sua maioria, comunidades desassistidas, violência, falta de segurança pública, falta de educação ambiental, educação crítica, tá? Então é importante a gente ver que nem toda habitação que é criada é uma habitação digna e segura, porque pode vir a se criar um outro problema lá na frente. 11.2, até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade. Mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. Aqui, uma estratégia que Paracambi teve de proporcionar mobilidade urbana foi com o Curió, taxa zero. Então, vocês não pagam para andar nele. Ainda que o serviço público tenha que melhorar consideravelmente, né? Pelo tempo, intervalo dos ônibus, né? Ainda mais quando a gente tem chuva, ele existe. E aí cabe ao usuário sempre demonstrar, assim, tá ok, mas não tá satisfeito, porque tem que melhorar, tá? Também não é justo vocês pagarem caro para andar em um município tão pequeno, ok? Então o município consegue dar conta desse serviço. Só que se a população também não se manifestar contra as melhorias, ele vai ficar estagnado,
mas a mobilidade aqui já acontece, tá bom? Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. 11.4. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Hoje nós estamos num edifício chamado, Prédio da Fábrica, Fábrica Brasil, que é tombado pelo patrimônio público, ok? Por isso que muitas coisas não podem ser feitas na fachada, para não descaracterizar a originalidade da estrutura, ok? E qual a importância desse patrimônio cultural hoje? Ele moldou a cultura de Paracambi, que foi vista por muito tempo como uma cidade operária, tá? Tem a Vila dos Operários, a Avenida dos Operários, e todos que cresceram em volta, ainda que em comunidades adjacentes, tem como referência a Fábrica Brasil, ok? Então, o patrimônio, a história é importante para você saber quem é. O que acontece quando a gente não valoriza o patrimônio histórico cultural que fala das nossas raízes? A gente tem um apagamento, ok? A gente tem um apagamento. Muito dos centros urbanos sofre pelo apagamento por conta da demanda popular no que se refere ao comércio. Isso eu, Viviane, vejo acontecendo no centro de Nova Iguaçu. E aí quando você tem um apagamento histórico, que na maioria das vezes desconsidera aquela comunidade local, e você começa a introduzir de capital ali, você começa ligeiramente, num processo ligeiro ali, sutil, a gentrificar. O que é isso? É você elitizar aquele espaço. Você elitiza aquele espaço. Então você começa a ver prédios crescendo, pessoas que são baixa renda saindo dali porque não conseguem mais bancar o custo de vida daquele lugar. Fica mais caro viver ali, só pelo fato de começar a estar crescendo economicamente, crescendo vertical, né? Economicamente falando, e aí ela tem que sair. E aí o que começa? A especulação imobiliária. Então tem que se atentar que o patrimônio histórico-cultural é importante. E se a gente não valoriza, a nossa história é apagada. Isso, cultura é importante. Como diz Gilberto Gil, cultura é arroz com feijão. A gente consome cultura todo dia. Ainda que sejam de outros lugares, graças à globalização. Pode passar, por favor? Obrigado. 11.5. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno global. Produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Sempre tem um impacto econômico local e depois, em grande escala, dos desastres naturais. Isso afeta a economia, tá? Os desastres naturais afetam a economia quando atingem a população. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros, ok? Então, um município que tem hoje um centro de tratamento de resíduos ou um aterro sanitário, que não é a mesma coisa, ele sofre com a presença daquela estrutura, tá? Ele sofre, ainda mais que ele recebe o resíduo de quase todo o estado, na maioria das vezes. Então ele sofre com aquilo ali. Pode falar. Inclusive esse aterro de Seropédica passou esses dias no jornal que teve vazamento no rio próximo. Exatamente. Provavelmente foi no rio Guandu, ou um rio que alimenta o rio Guandu, faz parte da bacia. E aí, sabe o que é melhor ainda? A gente bebe a água do Guandu. Aguinha de chorume. A gente não, vocês não bebem, não. Paracambi vem de outro lugar. Mas, claro, a SEDAI trata. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Onde eu trabalhei, que era uma unidade de conservação, tinha uso público,
Tinha não, perdão, tem uso público. E a gente fazia um mapeamento dos visitantes diariamente que passavam lá pela portaria. Um dos dados que a gente coletava, além da idade, município, era o gênero. Por quê? Justamente para mapear, não para ser preconceituoso, mas para mapear com que frequência gênero Y ou gênero X estava presente na unidade. Visto que é uma unidade que tem comunidades no entorno, está localizada no centro urbano e, pasmem, um número maior de gênero visitante era o masculino. Porque as mulheres tinham mais dificuldade em se sentir seguras e irem sozinhas a uma área de mata fechada, passando por comunidade para poder acessar. Eu estou falando de um espaço de lazer, mas a gente também pode falar de moradia. E a mulher, quando tem um filho, ela se sente mais ainda insegura. Ela se sente insegura o dobro ou o triplo, dependendo de quantos filhos ela tem. E por que que isso merece atenção? Porque a mulher também quer acessar os espaços públicos. Só que a gente se coloca numa situação de risco pela cultura da violência contra as mulheres, sejam trans ou cis, tá? Pela cultura da violência. Então, isso também está sendo carregado para cá, para a ODS, tá? Espaços públicos acessíveis, sejam eles quais forem, ok? Então, isso está previsto para um objetivo de desenvolvimento sustentável, tá bom? 11.A. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional. Urbana é a área que é habitada pela cidade. Periurbana é aquela faixa de transição, onde há uma comunidade habitando, mas você não tem aquela mega estrutura da cidade. E a área rural, sim, não preciso descrever muito, é aquela área onde você tem um espaço maior, tem presença de sítios, produtores, é considerado área rural, tá bom? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, na capital, eu posso estar equivocada, mas não tem área periurbana, tá? Agora, quando você vem para a Baixada Fluminense, esse cenário muda. Você já começa a ter faixas periurbanas, ok? Pode passar, por favor? Finalizando, até 2020, há 6 anos atrás, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai, para a redução do risco de desastres 2015 a 2030, o gerenciamento holístico dos riscos de desastre em todos os níveis. Aqui ele prevê até 2020, há 6 anos atrás. Será que nesse parágrafo tão complexo a gente conseguiu atingir pelo menos 30% dessa meta? Fica aí o questionamento. Né? Tá aí a reflexão. Sério? Caraca, puf, reflexão. Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. Vamos passar, por favor, que nós vamos ter mais uma roda de microfone. Ontem, de manhã, a gente estava falando de coisas de outros países e citamos sobre o terremoto que aconteceu na Venezuela. Vocês estão sabendo, né? E aí a gente falou, claro que aqui no Brasil a gente não teria um terremoto, né? Mas sobre a diferença de preparação. Assim como a gente não estaria preparados e eles também não tiveram preparados, no Japão eles estão preparados, os prédios têm estrutura, porque já é um país que sofre muito com terremotos. Então eles têm tecnologias, né, que aproveitam disso. A questão de cidades resilientes também entra nisso. É você saber que tipos de impactos o local onde você está pode sofrer e você também ter tecnologias para prevenir, trazer saúde e bem-estar para as pessoas que estão ali. Mas apesar disso tudo, chegou a falar do El Niño? Não, falei? Eu falei do El Niño, é verdade.
conectando o El Niño nisso tudo aí, né? Que de manhã a gente fez uma conexão do El Niño com o terremoto da Venezuela, e não que no Brasil fosse ter terremoto, mas a gente pode ter outros eventos extremos. Ontem, lá na China, teve uma chuva muito forte, e dessa chuva teve um vendaval que vira um tornado? Não. Ou é um ciclone? Qual que é o do vento? Esqueci o nome. Furacão, tornado, Não chegou a ser furacão, não, mas chegou a ser estava furacão. chovendo muito forte. Que nem no verão, a gente sabe que vai chover. O que acontece quando chove aqui no verão? Além do grande volume de água, o que tem? Vocês sentem assim, tem uma tempestade no verão. Além da chuva, o que faz a luz cair? Muito obrigada, Zé. Muito obrigada. E o que aconteceu? Tava uma previsão de tempestade lá na China, e a tempestade ela veio, só que ela veio numa força muito maior do que esperado. E os ventos chegaram a 13 na escala Beaufort, que é a escala da intensidade do vento, e o 13 é a escala mais forte. Até o momento, eu li de novo a matéria de manhã, tinham 15 pessoas que morreram e 330 feridos por causa do vento. E era uma coisa, a gente está falando da China, que é um país altamente tecnológico. É um país não só de tecnologia para oferecer, mas de tecnologia na estrutura. E mesmo assim, eles não tinham local para se abrigar no momento em relação à tempestade e aquele vento forte que teve. E eu vi vários e vários vídeos, tipo, de câmeras locais, de dentro do restaurante. E, tipo assim, teve gente que saiu voando literalmente. Eu não consigo explicar para vocês a força que tem um vento na escala 13. E isso aconteceu na China, e não é que vai acontecer aqui no Brasil da gente ter um vento, todo mundo sai voando. Mas qualquer evento que venha vir a acontecer, vai vir numa proporção muito grande. Era uma tempestade que a gente pode chamar de uma tempestade de verão, que vem no final do dia, e foi no final do dia, ela caiu no final da tarde. Aqui acontece muito, tá? O dia é muito quente, aí final da tarde, né? Vem um presente lá, um presentinho surpresa. E o El Niño, ele pode trazer isso aí. O que vier, vem com muito. Ou não vim nada, ou vim com muito. E é essa questão. De manhã a gente teve até um questionamento sobre se o El Niño realmente ia fazer isso tudo, ou se as notícias estavam, tipo assim, tentando alarmar muita gente. Desculpa, depois bota lá naquele mapa interativo dos ventos, para eles entenderem como é que é a influência dos ventos no planeta Terra. Pode falar. Então, pessoal, dessa vez eu não vou desenhar, não. Vou só explicar para vocês que aqui é a linha do Equador, é uma linha imaginária. O porquê que daqui para baixo a gente não tem furacões? Vocês estão vendo que... Ai, deixa assim... Ai, tá maravilhoso! Ai, meu Deus do céu! Mexer assim Deixa assim, mulher! Pra linha do Equador ficar melhor. É porque aqui eu quero pegar esse pedacinho aqui. Tá. Que a televisão Isso, fica... aquela explicação. Quando vocês vão dar descarga... Vai, Carolina. Quando vocês vão dar descarga, a água vai pra que lado? Na esquerda. Eu acho que é pra baixo. Ela vai pra baixo. É sentido horário, não é? É. Da linha do Equador pra cima é sentido anti-horário. Tudo gira pro sentido anti-horário. Naturalmente. Por Deus. Brincadeira. Não pode falar Deus, porque o espaço é laico. Observem. Aqui, observem. Aqui ele tá assim, girando em sentido anticiclone. Aqui é em sentido ciclone. É um termo da geografia. Sentido ciclone, sentido anticiclone. Gira, aqui os ventos vão pro lado esquerdo, aqui os ventos vão pro lado direito. Sabe aquela música? Girando. Pro um lado e girando pro outro. Isso é ao vivo? Olha. É ao vivo. Nesse exato momento do nosso planeta Terra, tá assim, a direção do vento. Olha, tudo isso aqui são ventos. Isso aqui é um mapa interativo em tempo real. Uma tecnologia avançada de monitoramento. Você consegue lá na China agora, dar um pulinho lá? Vamos lá na China. A primeira visita técnica, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, tá girando pro lado esquerdo. Forte, não tá? Olha isso aqui. Músculo verde e o ponto vermelho. Então, gente, observem como que isso molda os desastres. Ó, aqui, por exemplo, essa parte toda aqui essas partes pequenininhas aqui já é a Ásia. Isso. Aqui é o Japão. Essa bandinha aqui
Já a China ela é muito grande. Ela é imensa aqui, né? Ela pega a parte litorânea, pega um monte de parte. E aí a gente tem todos aqueles países da Ásia que são um conjunto de ilhas, pequenas ilhas, vários paísezinhos. E olha como tá próximo. Muito intenso. Isso aqui é uma ferramenta real. E aí, o que acontece? O que comanda... Pode falar. Então, a cor influencia na... Oi? A cor influencia na... Isso. Quanto mais vermelho, mais intenso. Quanto mais verde pro azul, mais tranquilo. Aqui é a ok? escala que a gente tem. Isso. Olha a escala aqui, o gradiente. E aí, o que é importante falar? Ó, ali o vermelhinho, que tá até um pouquinho rosa o centro, né? É uma força de 166 km por hora. Isso. Tá? E aí, o que acontece? O que comanda os ventos? A incidência solar. A Terra, ela não tá girando assim certinho. Ela tá girando assim. A Terra é levemente inclinada e vai, e vai, e vai, e vai. E aí, a incidência solar vem aqui. Essa incidência, essa força do Sol que bate aqui, comanda os ventos na atmosfera. É por isso que da linha do Equador para cima é uma coisa, da linha do Equador para baixo é outra. Ok? E aí, o que é o El Niño e a Laninha? São a orientação dos ventos. Ela muda. Não que em cima vai para a direita, não é isso. Continua sempre em cima para a esquerda, embaixo para a direita. Mas aqui deixa de ventar para cá e venta para cá. Entenderam? E aí é importante observar que a gente vai ter um El Niño muito intenso esse ano. Então ele vai vir nessa faixa aqui. Ok? Os ventos dele estarão mais intensos. Pode falar. O relevo altera e aqui nós temos uma coisa chamada Aqui, ó, Cordilheira dá dos até pra Andes. ver a cor. O mapa ele mudou de cor porque agora eu marquei pra ele mostrar a temperatura. Então, né, eu sei que não tá a legenda, mas a gente consegue deduzir só de interpretar. Aqui embaixo, que tá azul, bem azul, é onde tá mais frio. Aqui, né? Então, aqui, galera, a África, né? Continente africano, né? Continente africano. Como é que deve estar lá, né? Fresquinho, né? Tá bem fresquinho lá, nesse exato momento. Aqui, bem aqui, a gente tem a cordilheira, tá vendo? Meu Deus. Bem Trópico fresquinho. de Câncer, Trópico de Capricórnio. Ai, que a Vivi sabe. Eu gosto. Ai, eu fico toda serelepe. E aqui, ó, nessa bandinha aqui, pequenininha aqui, tá o rio. E o rio Isso. não tá vermelho, não tá quente, porque hoje não tá quente. Ah, mentira. É porque o Guilherme perguntou se era ao vivo, entendeu? E aí demonstrando, confirmando. É ao vivo e a cores isso aqui, tá? Entendeu? E aí, o que mais eu ia falar? O El Niño vai vir de maneira mais intensa, com ventos mais intensos. Nossa, olha a Samara. direção. Olha como o vento fica aqui. É. A direção do vento. Fica fresquinho lá. Ah, deve ser um ventinho gelado. Não, e a direção pra todos os sentidos. Quase que para todos os estilos, que é aqui, ó. É aqui na parte final. A parte da torta. Deixa eu explicar a Cordilheira dos Andes para falar de rio voador. O que acontece? Aqui, olha a cordilheira. É o resultado de um movimento de placas tectônicas que elas se chocaram. E aí, com um choque intenso, um pedaço dela subiu e a outra desceu. E aí, isso que subiu virou a cordilheira. Se não fosse esse muro, os ventos iam passar a carregar as nuvens e o Brasil com certeza teria as mesmas características do continente africano, tá? Então, graças à Cordilheira dos Andes segurando os ventos, a umidade que o Brasil, que as florestas do Brasil, do Brasil não, da América Latina produz, permanece aqui. E aí, o que nós temos aqui sendo produzido? Os rios voadores. As nuvens que são produzidas aqui, elas são carregadas por um vento e param no sudeste do nosso país, tá bom? É por isso que é uma grande preocupação com a floresta amazônica, porque ela recarrega o restante do país. Claro, com um papel importantíssimo da cordilheira, ok? Então a cordilheira segura a umidade do continente, de fora a fora. Olha que coisa linda, maravilhosa, a geografia, tá? Então, palmas para a Cordilheira dos Andes, que está garantindo a nossa umidade. Dito tudo isso, muito bom. Na nossa localização somos muito privilegiados em muitos pontos eu joguei e aspectos. fora. Falando.
Passa o microfone pra ela. Tem uma relação do vento que carrega a areia no Saara para a floresta amazônica. E isso faz com que a floresta ela sobreviva também. Porque eu vi uma questão que perguntaram por que não fazem, colocam placas solares no Saara. E aí eles falaram que impactar muito a floresta amazônica justamente por conta disso. Porque a corrente do vento traz essa areia para cá e isso ajuda a manutenção da floresta. Não sei se é verdade. Olha, eu nunca fui pesquisar a fundo sobre essa informação. Isso. É a corrente. É a corrente de vento, tá? E aqui tá confuso porque é aquilo. Linha do Equador, meio do planeta, a maior região de incidência solar, a maior região onde os ventos começam a tomar as suas direções. E respondendo a sua pergunta, né, a sua colocação, a areia, ela não é a que você está falando, não é aquela que a gente vê o grão. É muito fina. São sedimentos finos demais, que a gente às vezes até não consegue ver olho nu. E esses sedimentos podem sim ser carregados pelo vento. O melhor exemplo disso é a praia. A praia, a faixa de areia é o resultado de um processo de anos e anos de intemperismo das rochas e sedimentos esses que foram carregados com o vento. Com a ação do vento, principalmente. Em relação ao que eu tinha visto, era o do fosfato, que era utilizado nas árvores. E aí, esse fosfato ele era carregado pela essa corrente de ar para a Amazônia. Isso. Então, com certeza deve ser verdade, né? Eu nunca me aprofundei nisso. O formato original da Terra é um geóide, não é uma bola. Vocês sabem que já viram? É uma bola. É um formato esférico. E aí, eu tinha amassado uma bola de papel geóide. Geóide terra aí. Gente, o formato original da Terra é muito engraçado. Ela é especial. Olha. E aí, por que é diferente um do outro? Isso aqui, hoje nós temos tecnologias avançadas para fazer essa leitura, tá? As nossas tecnologias na época que a gente saiu do planeta Terra e foi observar tudo lá fora, nos deram essa proporção. Isso aqui é real, essa imagem, tá? Só que o formato real da Terra, se a gente for falar só de forma física, retirar água, é isso aqui, é uma bola amassada. Ai, Vitor Hugo, pelo amor de Deus. Pior que foi sem querer. Ele foi com o ombro ainda. Esse é o nosso geóide. Ele faz tanta coisa que a gente... Tá? Então, o geóide é o nosso formato real da Terra, tá bom? Então, ela não é perfeita, queridos, não façam questão de ser. E olha que ela é maravilhosa, tá? Arrasou. Ela é maravilhosa. A Terra é... Ela também não é assim, tá, galera? Ela não é assim... Planetas reais. Eu acho que ela naquele formato ali. Também acho. Uma querida que consegue habitar a vida, né? Outros planetas não ofereceriam o que ela oferece. Então, as pessoas que são terraplanistas acreditam que a Terra tem esse formato. Resposta da cabeça dele. Eu não acredito que tem terraplanista aqui. Posso garantir que é assim. É o mundo, o Matheus. Eu fui na barreira de gelo que não deixa a água sair do planeta. É o universo do Ó, eu vou botar uma frase ali na porta: terraplanista não entra nessa sala, hein? Não deem nem água pra terraplanista. Olha, eu sou geógrafa, pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar pra aula que já são 3h34. Eu me empolgo nesse assunto. Fico toda feliz. Pode passar, por favor. O que uma cidade precisa ter para ser considerada sustentável? E aí eu quero ouvir vocês novamente. Agora a gente vai em sentido... Como é que fala? Anti-horário, que é o sentido ciclone, vai. Atos de sustentabilidade. É o quê? Atos de sustentabilidade. Atos de sustentabilidade. Meu microfone ouviu. Considerável sustentável. Eu acho que seria algo que, seria recorrente. É algo que ele mesmo se renovaria e não precisaria de ninguém pôr a mão, por exemplo.
Eu acho que um planejamento, né? Ter um certo cuidado com as coisas. Acho que tem que pensar um pouquinho. Eu acho que planejamento também. Não tem. É planejamento e executar o planejamento, porque se só ficar lá, né? O planejamento, tipo, igual nesse caso que você apresentou, que tinha coisa que era para ser executada até 2020 e hoje em dia não tá nem 30% perto disso acontecer. Ser limpa e não poluir, né? Importante. Então, eu também penso que é ter um planejamento, né? Pensar no meio ambiente e principalmente também na acessibilidade. Eu acho que coletividade. Coletividade? Acessibilidade. Eu acho que isso é uma cidade que pensa no meio ambiente. Eu acho que ter ações sustentáveis. Passa um pouquinho mais alto, Isabela. Ô, Isabela. Eu acho que são. Eu acho que a partir de ter ações que vão ajudar o planeta, ser mais sustentável, todo mundo ajudar e muito pelo coletivo, também um planejamento, mais ações. Todo mundo fazendo o seu, né? É isso aí. Eu acho que é mais do que eu falei na outra questão na outra pergunta, que é essas ações que vão ser pensadas. Não, peraí, de novo. Ações que podem ser pensadas para as futuras gerações e que não vão agredir tanto o meio ambiente. Eu confesso que eu vou falar a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquilo ali, que é a questão da coleta seletiva também, reciclagem, que é muito importante, né? Não só para a questão também de deixar mais limpo o meio ambiente, assim, também, mas também numa questão até financeira também, por conta do aterro e tudo mais, né? O que mais eu pensei? Deixa eu lembrar. Aí eu tava pensando, só que agora eu esqueci. Pera aí que eu vou lembrar. Não vou lembrar, não. Esqueci. Para mim são vários pontos, assim. Você precisa de acesso à mobilidade, que isso seja de uma maneira que promova igualdade para a população. Eu penso em educação de qualidade, eu penso em acesso a lazer. No geral, resumindo, eu penso que é um meio que... Porque ali é uma cidade, então é um meio que o município encontra que a população esteja num local onde ela pode caminhar com as próprias pernas também. Então, você oferece educação de qualidade, acesso a lazer, oferece todos esses recursos, porque eu acho que é complicado a gente cobrar, por exemplo, um senso de responsabilidade se a gente não oferece conhecimento. Então, para a gente é muito fácil saber o que é reciclagem ou como fazer isso, porque a gente tem acesso à educação, mas muitas pessoas não chegaram a ter esse contato ainda. Então, quando você oferece isso de maneira de qualidade e também pública, né, você, pelo menos, nivela aquela sociedade e permite que eles tenham acesso àquilo e permite que eles tenham esse conhecimento. Então, são esses pontos. Eu acho que precisa de planejamento e precisa de ação, tanto política, tanto social e coletiva. E atender as demandas da população, sejam elas na acessibilidade ou qualquer outro tipo de demanda que a população... É isso. Esteja precisando. Eu acho que é acessibilidade e que tem que, como ela falou também, tem que realmente suprir as necessidades da população, pensar na população, pensar no meio ambiente, pensar numa forma, numa maneira realmente, como eu falei, planejar para que no futuro essas ações possam continuar sendo feitas, não ser só momentânea, mas ser algo que possa levar mesmo para frente. E eu acho que eu já falei, né, de pensar no meio ambiente. Acho que sim, eu não tô lembrando. Assina embaixo de tudo que o pessoal falou. Não, eu quero a sua opinião. Todo mundo já falou o que eu penso. Mas eu sei que tem alguma coisa aí que você pensa que é diferente.
Ela inicia assim, não quero falar não, mas... Não sou boa com textinhos, Mas... E segue o textão? Pode ficar à vontade. Não, ter coleta seletiva. Mas o quê? Ai. Quando você passa na rua, assim, que O quê? você Mais me percebe incomoda? alguma coisa, lixo, né? Tem ruas que não tem a mesma quantidade de árvores, né? Não, eu não posso assim reclamar do meu bairro, porque a rua que eu ando pro meu bairro é bem arborizada, então. Legal, não isso é um bom reclamo ponto. disso, não. Só ano passado que foram inventar de podar bem no verão, eu sofri vindo pro curso no calor, mas fora isso. Caraca, Enfim, né? Eles devem ter podado no verão por conta das chuvas e os ventos, né? Pra não derrubar os Mas galhos. depenaram a árvore. Aí também tem que saber fazer, né? Senão fica complicado. Pode falar. Eu acho que para uma cidade ser considerada sustentável, tudo aquilo que a Ana Clara, a Leandra e a Letícia falou. E a turma toda e companhia, né? Falaram que, tipo assim, não tem como falar de cidade sustentável sem falar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só que também não tem como falar sobre isso sem ter uma sociedade que seja, como posso dizer, bem construída, bem planejada. Uma sociedade que tenha, por exemplo, o centro é limpo e o BNH, Bom Jardim também é igual o centro. Então, eu acho que precisa ter tudo isso, uma construção da coletividade, também colaborando, da política, da economia, uma junção de tudo. Bom. Bom. Que mais? Tem mais coisas aí, sabia? Tem coisas que vocês ainda não falaram. Ninguém falou ainda. Mas vamos ver se as meninas aqui vão falar. Meu Deus. É verdade, Eu acho que é tudo o que falaram sobre para ter uma cidade sustentável precisa de ajuda da coletividade, da população, de um planejamento também, porque não tem como uma cidade crescer sustentável, mas sem se planejar, e é isso. E quem planeja? Quem planeja? Os jovens Também. Eles também planejam. Bom, Mas eu é uma acho. perguntinha aberta. Ah, tá. Então. Eu acho que precisa de acessibilidade, a mobilidade, educação de qualidade e também a momentos de lazer. Mas, assim, precisamos de esforços do governo, mas não só do governo, tanto dos moradores, porque não adianta ter o esforço do governo se a gente não faz nossa parte. Exatamente, é o ponto. Tocou na ferida. Vamos lá, agora só falta você. Vitor Hugo. Abre o coração. Quê? Olha pra ali, ó. Pra aquela moça ali. Dá um pum. Fecha ali. Câmera 7. Eu acho que precisa ter boas políticas públicas. É o quê? Boas políticas públicas. Já foi, já todo mundo. Das políticas públicas. É só isso que eu tenho pra dizer. Não, mas você acha como que a sua fala seria da frente do meu aplicável, advogado. assim? Hum, Como que você acha que funcionaria? Aplicando. Ué, aí é com os caras que estão lá. E aí, para serem consideradas sustentáveis, as cidades precisam ter comprometimento. Políticas. Mentira! Políticas. É políticas públicas. Cada poder. Gerar políticas. Para quê? Eu acho que tem acento no U. Tem. Relaxa. Públicas. Gente, eu tô chocada, porque eu apresentei de manhã e ninguém me falou nada. Eles deixaram eu errar. É verdade. Eu vou botar umas pegadinhas nos slides, sabia? Pra começar. Políticas públicas, participação da sociedade civil e governança ambiental. Então, gente, também não adianta a gente ter um armário de lei, tá? Um armário lotado de lei impresso, se elas não são postas em práticas. Ali, ela só vai existir na teoria. É a mesma coisa eu pegar isso aqui, ó, o Estatuto da Juventude, e não aplicar, né, meninas? E não aplicar, jovens.
eu tenho que fazer. E aí ela se torna prática. Mas ela se torna prática sozinha? O poder público vai fazer alguma coisa sozinho? Jamais. Se não tiver a sociedade civil, que somos nós, a coletividade, dificilmente alguma política pública vai surtir efeito. E aí que entra a participação, a governança ambiental. Tá bom? E aí vocês olhando para o território de vocês, vocês vão pensar se isso acontece ou não. Pode passar. Ah, tá, só um minuto. Tem alguns pontos que eu coloquei ali embaixo, como saneamento básico, áreas protegidas, arborização urbana, coleta seletiva, saúde e bem-estar. Áreas protegidas e arborização urbana não são a mesma coisa. Áreas protegidas é o Parque do Curió. A arborização urbana é o que a gente tem no meio urbano. O nome já vem com essa pegada, tá? Então, é arborização urbana. A presença de vegetação na área urbana, sim ou não? Áreas protegidas já é outro contexto, tá bom? Pode passar, por favor. E aí... Chega. Quando pensamos em exemplos de cidade sustentável, automaticamente a gente vem com essa estética. Não é verdade, né? A estética, o contraste do espelhado. A cara da Dani é Paracambi daqui a 50 anos. Essa daqui é a fábrica do conhecimento. Olha o Curió aqui, ó. Esse curió é elétrico? É. Não acredito. E aí, gente? Só para vocês entenderem o contraste da estética. Então, você tem os vidros, essa arquitetura muito mais delimitada, né? Muito mais bonita, né? Sofisticada, em contraste com o verde. A gente pensa muito assim quando a gente pensa em cidade sustentável, tá? Pode passar, por favor. E aí, o que realmente nós temos? Contraste, peso e o clima. Tá? O que nós temos de cidade sustentável? É isso que a gente vê no nosso cotidiano, na maioria das vezes. Ainda mais em períodos de verão, períodos de chuva forte. Não é em Paracambi, tá, gente? Não somente em Paracambi. Mas essas fotos não é aqui. Não são aqui, na verdade. Entrada de Sabu. É. Que ele meteu pra... Pode passar, por favor. E aí, como que a cidade de Paracambi... Agora é em Paracambi, né? Nossa linda... Né? Nossa linda fábrica. Certeza que é na Europa. Deve ser na Europa. Caraca, as bolinhas. E aí, como que a nossa cidade pode ser mais sustentável? Fica aí a dica, né? Fica aí o questionamento. Será que a gente tem que ser igual aquelas fotos de internet que eu peguei? Ou o simples, melhorando o simples, já funciona? Porque a estética de a cidade é uma coisa. Ela é indicador do uso, né? E de quem está usando. Ela pode ter uma aparência simples e ser ótima. Maringá, no Rio Grande do Sul, perdão, no Paraná, é a cidade com o melhor planejamento urbano. Não tem aquela característica daquelas fotos, mas ela tem um melhor índice de planejamento urbano. Logo, é uma cidade bem sustentável. Pode passar, por favor. Como ordenar... Ela não percebeu ainda. Como ordenar uma cidade, né? E aí é promover equilíbrio entre a economia local e o crescimento populacional, as necessidades da população e a conservação da natureza. Então, ainda que Paracambi possa estar esvaziando um pouquinho, a cidade ainda cresce. Há pessoas que vêm para cá morar aqui, vêm de outro lugar encontrando uma tranquilidade, tá? Assim como uma estrada ela tem mão dupla, né? Uma indo e uma voltando. Enquanto uns estão indo para fora, buscar outras oportunidades, tem gente vindo buscando tranquilidade, correndo da pressão da cidade. Isso. Pois é, uma coisa que tem que ser avaliada, né? E isso que está sendo posto em xeque, né? A tranquilidade, a segurança. E isso tem a ver com cidade sustentável também, tá? E aí, como que a gente cresce a população, porque ela vai crescer, só que faz isso aliado às políticas públicas, aos planos de desenvolvimento sustentável, crescer da maneira correta, né? É sobre planejar, organizar, gerir, assegurar que o espaço urbano funcione de maneira inclusiva e eficiente. Tem que ser eficiente. Eu posso ter o plano diretor,
se não me engano, daqui da cidade de Paracambi, se não me engano, acho que tem 160 páginas. E aí, será que aquilo tudo é realizado? Será que aquilo tudo é feito? Se for feito, se há uma busca por fazer, show, vamos caminhar nesse sentido. Porque o plano diretor é o documento norteador que a cidade tem. Todo prefeito, toda pessoa que vai assumir o cargo público, ainda mais num nível muito alto como o de prefeito, é essencial que ele leia o plano diretor. É como se fosse um manual do município, com todas as características do município, tá? Então ali vai falar, olha, teu município é esse, e é isso aqui que você tem que fazer. E aí ele vai ver como que ele vai fazer, tá? Pode passar. Perdão, por favor. E aí o plano diretor, que eu acabei de falar, é a lei principal que organiza o crescimento e o funcionamento de um bom município, tá bom? Então, igual a gente compra um telefone, às vezes não vem com manual, mesmo a gente já sabendo como que usa, né, de maneira intuitiva, mas ali ele vai te falar os pontos importantes de como e o que fazer, tá? Pode passar. E aí o planejamento urbano é o processo de elaboração de estratégias, soluções e estruturação de espaço urbanizado. Gente, se a gente não planeja, a gente não consegue atingir a meta. A gente viu isso ontem, não foi? Então, se planejar o espaço, você consegue atender melhor a sua população com as devidas políticas públicas. Caramba, como que eu vou atender esse município? O que ele mais precisa? E aí você consegue ver quanto de dinheiro que você precisa, tá? Mas não dá para fazer isso só você sozinho. Você precisa de uma equipe técnica, você precisa consultar a sociedade, tá? Pode passar, por favor. E aí, com um bom planejamento urbano da cidade, consegue-se organizar e melhorar os meios de transporte. O Curió está aí oferecendo gratuidade no transporte, porém tem muito que melhorar, eu tenho certeza. Nunca usufruí do Curió, mas eu vejo pelo relato das pessoas que ele não oferece um serviço tão 100% na sua qualidade. Com toda certeza, se o município fizesse uma consulta pública, coletando feedback da população, eles iriam saber o que fazer para melhorar o transporte público. A ouvidoria ouvindo a população. Promover mobilidade urbana sustentável com ciclovias e ciclofaixas. Então, se eu quero promover a diminuição da chuva ácida, da ilha de calor, né? A diminuição do uso de combustíveis fósseis nos carros, com a queima de combustível e emissão de CO2 na atmosfera, eu tenho que promover você conseguir andar de bicicleta. Como que eu quero que a minha cidade seja uma cidade sustentável, que todo mundo ande de bicicleta, se eu não crio espaço seguro para esse cidadão andar de bicicleta, não é? As ciclovias e ciclofaixas. Então eu tenho que promover isso, eu tenho que dar essa estrutura, tá? Segurança pública de qualidade, instalação de instituições de ensino, promoção da cultura e lazer. Gente, se não for... Isso aí tem. Isso aí tem, que eu tô sabendo que tá tendo show aí, vai vir Fafá de Belém, né? Vai vir uma galera aí, Sandra de Sá, eu gosto da Sandra de Sá. Hoje eu me peguei pensando em você, não é isso? Eu gosto. Não é essa? Ou é a Martinalha que canta? Retratos e Canções, essa música é linda. E aí, o que seria, né? O prefeito não traz a Lady Gaga, mas traz a Sandra de Sá. O que seria, parabéns, Lady Gaga, mas, pô, Sandra de Sá, né? Brasileira, do meu país, mulher guerreira aí. Não pode falar do que. Não pode falar o nome do Andrezinho. Não, fala Não, de pode. O Andrezinho pode. Não. Pode falar Cara, de questões. por questões de segurança, a gente, entendeu? É igual o Valdemorte, não falo o nome. Você sabe quem? O menino. O jovem. O Liro. O grande jovem. O Liro, pronto. O filho do pai dele. Eu vou levar quem? O filho do pai dele? O filho do pai dele. O filho do pai dele. E aí, o que seria de Paracambi, já estou finalizando,
se não tivesse a fábrica do conhecimento com tantas instituições de ensino. Eu sei que a maioria de vocês querem até cursos que não tem aqui em Paracambi, mas se não fosse essa fábrica com essa instituição oferecendo os cursos e a possibilidade até de vocês se qualificarem e irem para fora, cara, seria muito pior. Então, assim, hoje ter a fábrica do conhecimento com os cursos que tem, claro, tem muita coisa para melhorar, é um avanço. Eu digo para vocês. Tá? E eu conheço muita gente da Baixada que vem pra cá estudar. Prefere vir pra cá do que ir pro Fundão, né? Do que ir lá pra UERJ. Chique Ouro. É porque a minha nota permitiu. Muitas pessoas de lá de baixo que vêm pra cá e que, tipo assim, escutam muito falar que o ensino é bom, que a instituição é boa. Por exemplo, mais pra cá do que procurar outros. Aqui é referência. Gente, gestão ambiental, quase todas as pessoas que eu conheço que fazem gestão ambiental na FETEC de Paracambi, cara, estão ganhando um mundo profissional. O Gabriel é passou no concurso. E foi lá, graças à gestão ambiental que ele fez o curso. Então, assim, é referência. Pô, Vivi, mas aqui não tem o que eu quero. Mas pode ser uma porta aberta, uma porta abre outras portas, tá bom? E aí, promoção da cultura e lazer, que é importante. Nós somos seres humanos em coletividade, nós nos comunicamos pela dança, pela música, pela rima, pelo rap, pela prosa, pela poesia, né? Então a gente precisa da cultura e do lazer para a gente resgatar a nossa identidade. Pode passar, por favor? Quem é? Uma diva! Gente, isso aqui é para entregar no dia 22. E aí esse relatório, não pense em algo cabuloso, não. Fiquem tranquilos, tá? Tá conseguindo ver, não? A gente dá um zoom pra você. Calma aí. Você vai dar tudo. Tudo. Um relatório de tudo. Tudo. Gente, o que acontece? Eu quero que no percurso de vocês, não quero que vocês vão visitar lugar nenhum, não quero, a não ser que no percurso de vocês, que vocês fazem para ir para casa e para vir para cá, vocês batam foto e anotem, pode ser na folha de caderno ou numa folha 4, se quiser, tem folha aqui, os pontos que vocês identificaram, tá? Que podem remeter ao planejamento urbano, tá bom? Então, olha, Vivi, eu percebi que na minha... Vivi, na minha rua não tem árvore. Você bate foto da sua rua. Ó, agora quando eu chego no centro de Paracambi, tem mais arborização. Vivi, a minha rua não é asfaltada. Ó, não tem coleta seletiva. Porque isso tudo tem a ver com o planejamento urbano do seu bairro. Então, batam foto, pode falar. Bom ou ruim? Bom ou ruim, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Oi? Tudo bem também se eu só falar mal. Diga. Cara, assim, também, assim, não vou aceitar 3 linhas, né? Eu quero algo elaborado porque tem vários pontos a serem discutidos. Não. Ó, vou fazer aqui pra vocês. Você vai botar seu nome, o turno. Aí, eu quero escrever rápido. De novo. Bota o aí com essa alta. Oi. Rony Cash. Ai, ela é bilíngue. Tá escrito ali, entregar na semana que vem, mas já 22 não é semana que vem, não? Gente, é 22, tá? Desconsidere aquilo ali. Já na outra semana. Isso. Eu vou entregar por isso. E aí você vai fazer assim. Observações do planejamento urbano do meu percurso. Então você... Surpresa, é surpresa. Então vai. Não, agora já foi a surpresa. Ah, tu ia participar? Caraca. Vai ser aquela surpresa. Agora é pra você a surpresa. E aí, o que eu quero? Batam foto e vão fazendo assim, ó. Pontos negativos.
Pontos positivos. Falta de resíduos de coleta seletiva. Porra. Falta de coleta seletiva. Rua sem asfalto. O médico fosse coragem. Com certeza. Rio poluído e assoreado. Ó, o R. Então, não sei se vocês entenderam, batam foto. Porque eu quero que vocês venham falar. Eu quero que vocês venham falar do diagnóstico de vocês. Vocês vão bater foto. Ó, nessa foto aqui, tá vendo? Vocês podem até enumerar no relatório de vocês. Foto 1. A foto fala sobre a falta de... Tananana. Ou então pode falar de coisa boa, fica à vontade. Pode fazer manuscrito. Não vou aceitar IA, tá bom? Pelo amor de Deus. Ou podem digitar um documento Word. Vai aceitar o quê? Ai, mas escrita à mão seria melhor. Eu acho que escrito à mão... Vai ter que imprimir a foto. Não, você pode mandar pra gente e a gente bota aqui na tela. Tá? Porque a gente, senão, vai gastar papel à toa, tá? Pode então, ser slide? Pode. Pode. Então, por isso que vocês vão mandar. Mas é porque a Vivi não deu a introdução importante. O cara esqueceu de dar que de manhã ela deu. Ela deu a sugestão de usar o quê? A folha da agenda do jovem. Gente. Jovens líderes que eu não vejo ninguém usando. Quase ninguém usando. Só vocês irem anotando, porque eu quero que vocês expliquem o que vocês diagnosticaram no caminho de vocês que tem a ver com planejamento urbano. Aí você vai falar, olha, na minha opinião não tem planejamento urbano por conta disso. Na minha opinião tem que melhorar isso, isso e isso no planejamento urbano, beleza? Gente, dia 22, então fiquem bem tranquilos aí, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui. Agora vamos, Anarriê. Ai, por favor. Vamos, Anarriê.